Versículo 8 e versículo 9. Diante de tudo que estamos vendo acontecendo no mundo, diante de todas estas situações, nós, como Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, nós já sabíamos o que estava prestes a acontecer, pois a palavra de Deus já nos advertia a respeito do tempo do fim. Todos nós somos conscientes, como seres humanos que somos, principalmente a Igreja de Cristo, que Deus em breve estabelecerá o seu tribunal sobre a terra. Observemos, uma das características dos atributos de Deus é a justiça. Por isto que a Bíblia chama Deus de justo juiz. Por quê? Porque Deus é um juiz que não condena inocentes. E nesta noite eu quero trazer uma palavra sobre este tema para a sua vida, para o nosso despertamento espiritual nestes dias. No versículo 7, o salmista usa a expressão dizendo: o Senhor reina perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Versículo 8, ele mesmo julgará o mundo com retidão, governará os povos com justiça. No versículo 9, o Senhor é o alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. Graças a Deus. Observemos estes 3 versículos de grande importância, principalmente para os nossos dias. Houve um tempo em que tudo começou. Tudo um dia teve um início. Tudo para começar tem que haver um princípio, ou seja, tem que haver um ponto de partida. Pois bem, este ponto de partida Deus arquitetou no seu projeto divino em nos criar, em nos fazer esta criatura tão bela, tão maravilhosa, que é o ser humano que habita sobre a face da terra. Mas houve um equívoco da parte do homem. O homem errou, o homem pecou, o homem se desviou dos caminhos santos de Deus. Agora veio uma consequência muito grave na vida do homem. Esta consequência são resultados da desobediência humana. Esta desobediência trouxe muitas coisas negativas para a nossa vida. Observemos o versículo que diz que em Gênesis capítulo 3, versículo 17, o Senhor disse para Adão: toda a terra é maldita por tua causa. Desde então, a terra tem gemido devido a toda esta situação. De lá para cá, a história pode nos contar os horrores dos acontecimentos que já houve sobre a face da terra. Grandes homens, grandes impérios, grandes reis, grandes príncipes já habitaram sobre a face da terra. Estes mesmos agora não habitam mais, já passaram o seu reinado, já passaram o seu princípio. Mas uma coisa que não nos deixa fugir da nossa memória é a justiça de Deus. A Bíblia nos fala que um dia haverá um tribunal, ou seja, haverá uma prestação de contas diante de tudo isto que aconteceu e que tem acontecido desde o princípio. O salmista Davi, como rei de Israel, como os patriarcas e os profetas e todos aqueles que serviram a Deus no passado, eles sabiam deste princípio, o princípio da justiça divina. Deus, em toda a sua infinita graça, Deus sempre deu oportunidade para o homem. Ainda está dando nesses dias finais, em que temos visto as nações se abalarem diante destes acontecimentos, por que não chamar acontecimentos apocalípticos que estamos vendo. Esta geração que estamos vivendo agora é a geração do arrebatamento da Igreja de Cristo. Nós temos uma esperança viva em nossa alma e em nosso coração de um dia habitarmos para sempre com o Senhor. Agora, Davi veio nos despertar através desta palavra,
falando a respeito da justiça de Deus, quando ele diz no versículo 7, o Senhor reina perpetuamente, ou seja, o Senhor reina para sempre, o Senhor reina eternamente e já preparou o seu tribunal para julgar. No livro de Apocalipse fala sobre o grande trono branco, e lá diz no capítulo 22 que o Senhor irá colocar diante dele todos grandes e pequenos, para nestes dias julgar a todos segundo as suas obras. A oportunidade está sendo dada e foi dada para o homem desde o dia em que Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Naquele dia então, esta justiça de Deus, ela se transformou em um benefício positivo para nós. Essa justiça de Deus se transformou em algo muito benevolente da parte do Senhor. O Senhor agora dá uma oportunidade para que o homem agora reconheça o seu estado de frágil, de pecador, de homem carente de Deus e se volte para Deus. Mas a justiça de Deus permanece viva e eficaz. Logo, não podemos esquecer que Deus, em seu infinito amor, e dá esta oportunidade, através da sua misericórdia, através da sua graça, Deus estendeu o seu amor sobre a terra. O versículo que nos chama muita atenção é João 3,16, a maior expressão positiva de amor de Deus para com o homem, quando o apóstolo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos a que ponto o soberano Deus chegou em sacrificar a sua essência, o seu melhor, o seu Filho em resgate de um mortal. Pois bem, agora no versículo 8 o salmista diz: Ele mesmo julgará o mundo com retidão e governará os povos com justiça. Por que ele vai governar os povos com justiça? Porque Deus, em toda a sua existência e todo o seu poder, Deus sempre agiu com justiça. Deus sempre agirá com justiça. Porém, quando ele diz que vai julgar os homens com justiça, logo os homens não restabelecem na terra pela justiça que tem, porque a justiça do homem, ela é falha diante de Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita. Esta justiça, ela tem duas condições: a condição de absorver agora no tempo da graça e a condição de condenar no dia do juízo. Por isso a nossa palavra é a palavra de absorção, para que você aproveite estes dias e se volte para Deus. Aquele que já serve a Deus, a igreja do Senhor, o Senhor também tem uma promessa para nós. Aqueles que confiam no Senhor, no versículo 9 diz: o Senhor é o alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempo de angústia. Em todo tempo, o Senhor tem cuidado daqueles que esperam nele. Em toda a história da existência de alguém que temeu a Deus, Deus sempre cuidou e guardou do seu povo. O exemplo disto é que podemos olhar para Israel, o quanto o Senhor foi e ainda é benevolente com aquela nação. O Senhor tem cuidado do seu povo sobre a terra. Logo, o Senhor também continuará cuidando da sua igreja, do seu povo, da sua eleita, aquela que ele chama pelo nome, a quem ele chama de noiva, chama de mulher, chama de noiva ataviada, preparada para se casar com o seu noivo. Observemos este fato muito importante que chama a nossa atenção, esta comparação muito similar que o Senhor compara a igreja. Ele compara a igreja com uma mulher, porque a mulher, quando vai se casar, ela tem todo um preparo, ela tem toda uma expectativa para se encontrar com o seu noivo. A ansiedade da igreja nesses últimos dias é de se encontrar com o seu noivo, e também que o seu noivo, também creio eu, que tem esta ansiedade de se encontrar com a igreja.
Por isso, no versículo 9, o salmista diz para nós nesta noite: o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústias. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso alto refúgio. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor continue nos guiando, guardando a sua igreja, guardando o seu povo, guardando todos os missionários e todos aqueles que têm o seu nome sobre a face da terra. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as nações, em nome de Jesus. Amém.